Estamos no segundo bloco do Alerj Debate. O nosso assunto é a primeira conferência estadual sobre transparência e controle social, a chamada Consocial. Neste bloco, eu vou conversar com o deputado Zaqueu Teixeira, com o Jorge Maranhão, do Instituto A Voz do Cidadão, e com o Ciro Fortes, coordenador executivo da primeira Consocial RJ. No bloco anterior, eu estava conversando com o Jorge. E, Jorge, você falou sobre as controladorias dos municípios, que em alguns municípios não existe essa figura da controladoria. E eu te perguntei, será que essa conferência ela também não vem para pressionar a existência de controladoria? Ou seja, de um organismo que vai dizer, olha, o município gastou tanto em tal setor? Lógico, é lógico. O Ciro sabe bem disso, que é uma conferência que não é só para mobilizar a sociedade a exercer controle social sobre o orçamento público, mas mobilizar também os gestores públicos a darem prioridade na gestão pública ao controle da gestão pública. Não é, Ciro? Bom, em relação ao bloco anterior, Lidiane deu uma breve passagem sobre como começou a Consocial. Quer dizer, ficou identificado aí que é um clamor público, isso não é segredo para ninguém. E o que nós estamos procurando fazer é levar até o distrito, o município, o estado, de uma forma organizada. Existe uma metodologia definida pela Controladoria Geral da União, com base em melhores práticas, quer dizer, essa metodologia que tem sido o nosso grande desafio em capacitar prefeitos, em capacitar os municípios a realizarem muito bem a nossa Consocial. Bom, mas eu vou apenas voltar a onde o Estado do Rio de Janeiro entrou. Então, tudo começou exatamente como o Lidiane conversou no bloco anterior, um decreto presidencial que convoca a primeira nacional e estabelece as regras principais e as metodologias. Quer dizer, aí é uma visão eminentemente técnica de como fazer uma melhor conferência para que realmente do município se chegue às propostas para o Estado até maio do ano que vem, que é a Consocial Nacional. Em maio, começa o Rio de Janeiro através do decreto do governador Sérgio Cabral, onde ele convoca a primeira Consocial e, no caso, define que a Secretaria de Estado da Casa Civil, da qual sou vinculado, e a Secretaria de Estado de Fazenda seriam os organizadores iniciais para a montagem de toda a infraestrutura que permita fazer com que todos que fazem parte do processo consigam exercer bem essas funções para o melhor resultado possível a ser levado para a convocação para a estadual, que vai ser em 17 de março, e depois, posteriormente, para a federal em Brasília, que é a nacional. Diria para você o seguinte, foi feita então essa convocação, nos reunimos, eu sou coordenador executivo da primeira Consocial, assim como a André Lengruber, que hoje está em missão em Nova Friburgo, também é a outra coordenadora executiva, e nós montamos o regimento interno, fizemos os convites para os nossos parceiros que hoje estão inclusive aqui, o Jorge, como o deputado Zaqueu também são membros efetivos. Tá, então, lembrando uma coisa que é o seguinte, a metodologia, principalmente, esse nome eu vou dar uma reforçada, não foi exatamente porque se fizermos de maneira diferente do que está previsto, você não vai chegar a um denominador comum e não vai ter uma produtividade adequada. Quer dizer, fica naquele campo da discussão, eu diria se os prefeitos estiverem nos ouvindo e chegarem com as informações, nós estamos todos à disposição. Essa metodologia é a chave para o processo, ela não foi inventada, ela foi fruto de um trabalho de, como o Jorge falou, N conferências, produto que dá a melhor metodologia que hoje a gente acha que é. Amanhã, certamente, a sociedade poderá dar novos inputs para poder modificar alguma coisa, se for o caso. E aí, eu acho importante nós dizermos aqui que a Associação dos Prefeitos está envolvida na organização estadual, faz parte como membro da Consocial estadual, e essa mobilização está sendo feita para que os prefeitos possam convocar a etapa municipal. Exatamente. E aí, o papel do prefeito é convocar a etapa municipal para que você tenha a discussão da etapa municipal que vai tirar as conclusões e vai trazer para a etapa estadual. E aí o que acontece?
caso o prefeito Não. não faça a convocação da etapa municipal Até 18 de dezembro. até o dia 18 de dezembro, aí entra a sociedade civil, que está aqui o Jorge Maranhão, para que ela mesma possa convocar a etapa municipal e realizar. Que é exatamente aquilo que a gente estava falando, qual é a finalidade da transparência, né? É transparência e controle social. Transparência exercida pelo gestor público e a participação social, o controle social, para forçar a priorização do controle do orçamento público. Ou seja, dar satisfação a quem pagou o imposto. O cidadão, como eu disse, é um pagador de imposto, ele não é só eleitor. Né? Ele ser eleitor é bom para os políticos. Os políticos lembram do cidadão na hora que eles têm que fazer campanha. Mas é bom que os gestores públicos, como o Ciro, sempre lembrem do cidadão na hora de que tem que administrar os recursos públicos. Então, o cidadão, na verdade, ele é onipresente, não existe política sem cidadania. Não existe política sem cidadania, um contrassenso, um absurdo. Né? Fazendo carona no que você está dizendo, exatamente é importante passar para quem nos vê, é exatamente o seguinte, dentro do que a gente fala de metodologia sistemática, toda essa parte técnica de como realizar uma boa conferência, tem gente muito boa fazendo isso hoje no Brasil inteiro, alguns conselhos, o importante é dizer o seguinte, tanto a eleição dos delegados, que a gente vai chegar lá rapidamente, e em cada etapa, e, digamos, as montagens das comissões, elas obedecem na prática, no caso, você tem que ter 30% do poder público, 60% da sociedade civil e 10% de conselhos. No caso, no Rio de Janeiro, na prática, a gente fez a menor estrutura possível, por entender que é preferível a gente pegar gente com poder decisivo de realização e mobilizar mais co-participantes, no caso do poder público do Rio de Janeiro, a Casa Civil, a Secretaria de Estado de Fazenda e a Alerj, que está aqui, representada através do deputado Zaqueu, os conselhos, que são 10%, é o Conselho de Ação Social, a sociedade civil, que são os outros 60%, é representado pelo Jorge na Voz Cidadão, o Rio Como Vamos, a Associação Estadual dos Municípios, que é fundamental nesse trabalho que a gente está sendo feito, que é presidido pelo prefeito Vicente, que é de Valença, e nós temos o Conselho Regional dos contadores, contabilistas, né? A Ibracon, que são os auditores independentes, e tem a Firjan, que são os 10 participantes efetivos dessa comissão. Foi feito o regimento interno, nós nos reunimos sequencialmente, nós temos outros participantes como efetivo, a CGU, ela está o tempo todo conosco, exatamente, entre outros que participam, e a gente se reúne com sequência e nosso papel agora tem sido já ao longo executar e prover uma infraestrutura onde tudo possa ser feito. Então, eu acho que a etapa, nós temos subcomissões, um que fala de metodologia, outro de sistemática. Eu, no caso, mesmo como coordenador, eu presido de comunicação e planejamento. Então, eu acho que o momento, eu não quero me alongar muito mais, vocês, por favor, contribuam, achar que deve somar, mas o momento agora é fazer a Consocial RJ conhecida. Divulgar. Eu ia perguntar isso, como é que está sendo feita essa divulgação? Claro, a gente está aqui na TV Alerj, a gente está divulgando. Mas fora daqui, como é que é feita essa divulgação? Exatamente. A gente está utilizando todos os meios. Por exemplo, eu, como voltando ao gestor público que o Jorge se referiu, eu estou pegando todos os mecanismos que nós temos, digamos, internos e externos, fazendo plano e usando de curto prazo mídia digital, principalmente. Eu, por exemplo, todos os sites do governo, o portal RJ.gov.br, que é do governo do Estado, e mais as 23 secretarias, a Defensoria Pública, a Procuradoria-Geral do Estado, todos têm o banner da Consocial RJ. Existe um hot site, que é da Consocial Nacional, e você, quando entra nesse site, você tem um mapinha do Brasil, onde você entra, clica no Rio de Janeiro, e você tem um hot site do Rio de Janeiro. Isso já está acontecendo normalmente. Então, bom até citar, né? CGU. Exatamente, bem lembrado. www.consocial.cgu.gov.br. Você vai cair no hot site específico da Consocial Nacional. No mapa do Brasil, você entra no estado que você quiser. No Rio de Janeiro, você clica em cima e você abre o área exclusiva do Rio de Janeiro, que é, no caso, gerenciado, pela Andréa Lengruber, outra coordenadora executiva, e por mim, pessoalmente. Tá? E tem também, Ciro, um 0800
não é? Você deve ter aí para todo o Brasil. O Brasil. 0800 para todo cidadão, a qualquer dúvida cidadão, possível. Qualquer organização pode ligar e perguntar como é que pode organizar, aonde tem a metodologia. Como fazer uma conferência livre, se for o caso. Através do site e desse telefone, o cidadão que quiser realizar uma conferência, ele pode. E lá ele vai ter todas as informações necessárias para isso. Através de uma simples associação de moradores. Uma associação profissional, uma organização. Mas lá ele vai ter todos os detalhes. Essas duas ferramentas, Daniela, são importantíssimas, que pelo hot site da Consocial, ele está muito completo, muito informativo. Ele tem, inclusive, para download toda e qualquer, desde de documentação, assim como no Rio de Janeiro também. Os banners que nós falamos, eles já são linkados diretamente para o site do Rio de Janeiro, porque aí você tem todo um repositório de informação. Por exemplo, algo muito recente, muito importante, que foi o 92 ofícios do governador dirigido a cada prefeito, chamando a atenção da Consocial, principalmente o fato, chamando a atenção aos prazos, para que os prefeitos não percam essa convocação. E aí nós temos, né, alguns itens aqui que é importante frisarmos. Importante todas as pessoas que já participam dos demais conselhos, Conselho da Assistência, Conselho da Segurança, o Conselho da Saúde, ele buscar a mobilização no seu município para que haja convocação pelo prefeito. Aquelas pessoas que fazem parte de determinado conselho, que já são conselheiros, eles podem estar indo no prefeito, indo através do seu conselho, para que a Consocial ela possa ser convocada, caso não tenha sido feita. Isso faz com que o ano que vem é ano de eleições. Isso faz com que os conselhos que já têm a sua mobilização própria das conferências, nós estamos tendo aí a realização de diversas conferências pelo Estado. E os conselhos têm notável experiência em conferência. A gente tem um minutinho para terminar o programa e eu queria falar sobre duas coisas. Primeiro, falar o 0800, que a gente não falou. Pois é. O 0800 600 1704. Qualquer pessoa pode ligar e pegar a informação. Ok. E a segunda é a seguinte, isso tudo vai resultar num relatório de propostas. Exatamente. Perfeitamente. Vamos falar dele rapidinho, em segundos. As conferências municipais vão tirar propostas e vão eleger delegados. Essas propostas e esses delegados vêm para a etapa estadual e aí você faz a conferência estadual em que você também elege propostas e delegados que vão para a etapa nacional. Exatamente. E na etapa nacional você também tem a eleição de propostas e essas propostas vão ser colocadas a nível nacional para que o governo possa colocar em prática aquilo que foi discutido pela sociedade. Importante. Pelos mecanismos que forem pertinentes para cada tipo de proposta. Exatamente. Cada município e depois cada estado, ele leva 20 propostas, porque são 4 eixos temáticos previamente definidos, então normalmente você tem o primeiro tema com, digamos que o primeiro colocado de cada eixo, no mínimo cada eixo vai contribuir com 1 e você tem os 16 demais bem classificados para levar. Então de 20 em 20, vai filtrando, os delegados são eleitos que participam da estadual e da estadual vão para a federal e depois o produto final, que é o caderno, a entrega das propostas, elas serão efetivadas na prática através de leis, ou vai para o legislativo, ou vai para o executivo, políticas públicas. Ok, muitíssimo obrigada pela presença de todos, sucesso aí na realização das palestras, da conferência estadual. O nosso programa já está acabando. Se você quiser ver novamente, basta acessar o site www.tvalerj.tv. Continue com a gente, TV Alerj, o canal do povo fluminense.